Shalom, boa noite, Deus abençoe a todos. Nessa mensagem, o sinal, o nosso profeta nos relata, nos traz a atenção a respeito do qual é o sinal que o cristão tem. O sinal que o cristão tem é o sangue de Jesus Cristo passado na sua casa, no seu corpo. E aqui no parágrafo 81 dessa mensagem, ele relata, e eu gostaria de ler um pouco dessa mensagem, o sinal, para a gente entender melhor o que é que Deus está querendo que a gente faça antes da vinda dele, antes da segunda vinda dele, Hoje, na mensagem de mais cedo, eu trouxe a mensagem de Mateus 13, que fala ali do joio, e uma mensagem muito maravilhosa, graças a Deus, foi bem. Para ser sincero, Deus me mostrou em sonho uma situação e eu pedi a Deus que Ele me desse uma direção para mim poder não trazer mensagem errada para ninguém, Porque a gente somos servos e o servo segue a mente, que é a mente de Deus, E graças a Deus eu tenho buscado isso. Mas o que aprendemos em Mateus 13, que foi o que foi lido hoje, Mateus 13? Aprendemos com os ensinamentos do Salvador sobre a boa terra que, ao recebermos a palavra de Deus, entendê-las e ao suportar as provações, as perseguições e as tentações, seremos convertidos ao Salvador, É isso que Mateus 13 relata, nas parábolas. No versículo 13 e 14, Jesus contrasta dois caminhos, um largo e um fácil, e outro estreito e desafiador. Ponto. O caminho largo simboliza uma vida guiada por desejos mundanos e egoístas, enquanto o estreito representa uma vida de dedicação e obediência aos ensinamentos de Cristo, Então é isso que Mateus 13 nos traz, Então a gente pegar e colocar em prática, ler a Bíblia, Porque a palavra de Deus, ela é sagrada, E Deus está comprometido de trazer o poder dele para a sua vida. Assim você tem que crer, E receber a palavra de Deus. Então aqui nessa mensagem, o profeta é a boca de Deus. Em Amós, eu vou ler aqui Amós, para não ficar só nas minhas palavras. Amós 3, versículo 7, aonde Deus prometeu nos orientar através dos profetas, E o nosso irmão Brana é o nosso profeta da igreja de Laodiceia. É o anjo da igreja, de Laodiceia. Laodiceia é a última igreja. Laodiceia é a última era, que é exatamente a que a gente estamos vivendo. E a gente precisamos se orientar a respeito disso. Mas o que é um profeta? O que é o profeta? Então aqui em Amós 3,7 ele diz: isso é Deus. Você crê na palavra de Deus? Veja só o que ele está dizendo. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ponto. Amém? Então você veja que isso aqui vem, o irmão Brana, ele é um profeta de Deus, vindicado pela palavra. Quando ele era pequeno, a mãe dele, no dia que foi ter ele, a voz foi até lá no quarto onde ele nasceu, E vindicou ele, e a vida inteira foi vindicado, Ele escutando as vozes, não faça isso, não faça aquilo, Preparando ele para quando ele começar o ministério, e vindicou o ministério dele. Ele tem a vindicação do ministério. Você pode entrar e ver qual foi a vindicação do ministério do profeta. E lembrando que você vai ver tudo que Deus deu revelou através dele,
Porque um profeta é a boca de Deus. O que ele vem profetizar, aquilo vem à tona, aquilo vem e acontece, né? Então é muito bom a gente ter um profeta por causa disso. Eu me lembrando da situação daquele general lá, o Naamã, quando ele foi até o profeta, né? Ele tinha lepra, ele estava doente, ele estava enfermo. E é isso que é um profeta. Então ele tinha uma escrava lá e ele era leproso. E ali eu acho certamente a esposa dele, a servazinha, que era a escrava, né? Aí vendo o sofrimento da ama dela, né? O povo de Deus sente compaixão por esse povo, né? Vê o sofrimento desse povo e sabe qual é o motivo do sofrimento desse povo. É por falta de Deus, é por falta da palavra, né? Como hoje em dia. Eu estou puxando isso hoje em dia porque é do mesmo jeito, hoje em dia é do mesmo jeito, não muda não. Tem muita gente doente, por quê? Porque precisa de um servo de Deus. Precisa da oração do povo de Deus, precisa do profeta, precisa do anjo da igreja, precisa do verdadeiro pastor vindicado por Deus, né? Guiado por Deus, determinado por Deus. Não é assim que você vai ali e pega um diploma de pastor e sai sendo... Não, não é. Tem que ser guiado por Deus. É Deus que quer, porque Deus sabe quem é você e sabe quais são os frutos que você tem. Então, o que o povo está precisando é isso. E o povo está sofrendo por causa disso, por falta de discernimento, por falta do Espírito Santo na vida do povo, né? Porque quem sabe do que você precisa é Deus. Deus sabe do que você está precisando. Deus sabe do que eu preciso. Então, nós precisamos do profeta e precisamos do pastor. Porque o mensageiro é o anjo da igreja. É por onde Deus vem e traz a mensagem. O pastor pega a mensagem do profeta e passa para suas ovelhas. É assim, é um casamento, que nós precisamos se casar com isso para nós poder ir ao encontro do noivo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? E esse profeta, ele seguiu os mesmos ensinamentos do nosso irmão e apóstolo Paulo. Então, o mesmo ministério do nosso profeta William Branham, ele segue os mesmos ensinamentos do profeta, o apóstolo Paulo. E Paulo, você veja que Paulo é o anjo da primeira igreja de Efésios, né? Então, foi 7 igrejas. O nosso irmão Branham é o anjo da igreja de Laodiceia. Isso é revelação. Mas muitos não aceitou. Mas nós aceitamos, graças a Deus, né? Então, nessa mensagem aqui, o sinal é isso. O sinal é ter o Espírito Santo na sua vida. Qual é o sinal? O sangue de Jesus Cristo. Então, se eu pedir perdão e fui batizado da maneira correta, como Pedro disse no dia de Pentecostes, o sinal eu tenho. E ninguém pode tirar de mim. Porque foi Deus que me deu através de sua palavra. E eu segui e estou seguindo a sua palavra. Estou vivendo, estou chamando minha família para viver, estou evangelizando, então estou fazendo tudo o que está ao meu dispor. E o que eu posso fazer, né? Então aqui nessa mensagem, o sinal, eu gostaria de ler um pouco ela, pelo menos duas páginas dela, para a gente poder ter um pouco da noção, um pouco do que é o sinal. O sinal lá no tempo de Moisés, Deus ia trazer morte para aquele povo incrédulo ali do Egito, né? Mas antes, para não pegar seu povo desprevenido, ele mandou o povo de Deus passar o sinal, matar o cordeiro, né? Que era a representação de Cristo, representava que um dia o verdadeiro cordeiro ia se sacrificar por nós. Então o que é que ele fez? Ele chegou, passou as instruções, o profeta recebeu de Deus e trouxe para o povo lá, os israelenses, os judeus que estavam lá no Egito, né? E ali o povo obedecendo, os que obedeceram se salvaram, os que desobedeceram perderam, né? Ficaram no Egito e houve morte na casa desse povo. Mas os que obedeceram pegaram o sinal, cortaram o pescoço do animal lá, o sangue escorreu, ele pegou uma planta lá, né? E passou no obral de sua casa. E quando o anjo da morte veio, não atingiu aquela casa. Não atingiu aquela casa. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu
salvação naquela família. E hoje em dia é do mesmo jeito. Se você tiver Jesus Cristo, é o sangue dele que te protege desse mal. Do mal que está sobre a terra, matando, roubando e destruindo. Quem é isso? Satanás. Então, você tem que fugir disso. Então, nós foge disso para nós se manter vivo, para poder, no dia que Jesus vier, a gente estar preparado para poder, quando ele chamar a gente ir. Mas o povo descrê, o povo lê a Bíblia e não crê. Mas a gente crê. Mas isso está na Bíblia? Está. Tem os que crê e tem os que não crê. Tem o incrédulo e tem o que crê, né? Então, os servos de Deus aqui na terra, eles não são melhor do que ninguém. Eles apenas pegaram a palavra de Deus, creram e estão aqui chamando o povo para quê? Para o arrependimento, para o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, para poder essas pessoas não sofrer o dano da desobediência. O dano de quê? Do pecado. Qual é o poder do pecado? É a morte, né? Então, se você antes não pedir perdão a Jesus Cristo e não se arrepender de seus pecados, quando você vier, você já aqui em vida você já sofre, porque você tira uma vida inteira sem se arrepender de seus atos. E mesmo depois que você vem a falecer, o que você fez aqui na terra, você vai pagar do outro lado. Porque o anjo que te protegeu aqui, incentivou a você a não praticar as coisas erradas, do outro lado vai te acusar. Vai dizer, eu te mandei, eu disse a você para não fazer isso. Aí o preço do pecado vai te atormentar do outro lado por causa disso. Por causa da sua desobediência. E é isso. Então, a mensagem de um profeta, essa mensagem do nosso irmão Brana, do nosso profeta William Brana, é uma mensagem de libertação. Ela é exatamente Malaquias, né? Está citado ali em Malaquias 4, versículo 4, 5 e 6, né? Que é a luz do entardecer, né? Que no tempo das trevas haverá luz. E essa luz é exatamente uma mensagem de preparação, de libertação, de cura. Então, dentro desse ministério, desse profeta, tem que ter cura, tem que ter libertação, tem que ter ressurreição, né? E, graças a Deus, isso já houve em grande escala e está havendo, porque até hoje tem, principalmente nesse ministério que eu estou vivendo hoje, que é o ministério do nosso pastor, a Fé Perfeita, que é a mensagem Fé Perfeita, e o nosso pastor é o pastor César Augusto. Já houve cura, né, de pessoas já com os aparelhos ligados, já mortos, e ali, graças a Deus, através da oração do nosso servo, que é o pastor, essa pessoa veio à vida novamente. Então, graças a Deus, nós não temos de que se queixar. Nós só temos que crer e continuar e permanecer. Então, eu gostaria de ler um pouco. Exatamente, essa mensagem fala disso, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui era o que os israelitas faziam. Eles pegavam o sangue do animal e tinham que passar aqui. Mas para a gente hoje em dia é o sacrifício de Jesus Cristo. É o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E eu tenho como enviar o primeiro passo para vocês. Porque ninguém faz isso aqui sem antes ter que se arrepender, sem antes ter que ser batizado da maneira correta, para não receber outro nome a não ser o de Jesus Cristo, né? Então o inimigo também está aí com sua obra, fazendo da maneira errada, e o povo, por não ter o discernimento, e não pedir a Deus, e não querer também viver da maneira correta, estão perecendo e aí no mundo por causa disso. Vivendo em mensagens erradas, por falta de fé, né? Porque Apocalipse diz, sai dela, povo meu, para que não venha as pragas sobre ti. Então você veja que tem gente lá. Tem o povo de Deus nessas coisas erradas aí. Nessas mensagens erradas. E o que Deus quer é trazer essas pessoas. Deus quer salvar todo mundo. Mas esse todo mundo quer se salvar? Porque os que querem vêm, né? Os que querem se arrependem de seus atos errados e passa a aceitar Cristo, que é a palavra, né? Então aqui no parágrafo 81 em diante, eu vou ler para nós poder refletir nessa mensagem, que diz assim, ó:
Ouça, olhe só o que é que o Espírito Santo, através dele, fala para a gente, ó. Ouça atentamente, enquanto faço essas observações finais, ponto. Se Satanás tentar te dar algumas dessas coisas, como doenças, você sabe o que fazer? Isso é pergunta. Apenas mostre-lhe o sinal. Tá vendo aí? Então, quando Satanás vem e coloca a doença, né? Vem e mostra para você uma doença. E aí? Mostra esse sinal. E aí? Aí eu lhe pergunto, você tem esse sinal? Você fez isso? Você se arrependeu de seus pecados? Você foi batizado no nome dele? Você está vivendo o evangelho? Porque você precisa disso. Você precisa mostrar o sinal, né? E o sinal é Jesus Cristo. Sou um produto comprado. Ponto. Minha cura já foi paga. Sou um produto de Deus porque tenho o sinal do Espírito Santo. Ponto. Você não pode me tirar desta estrada. Você não pode me impedir de ter saúde. Eu apresento o sinal e lhe mostro que lhe mostro a minha vida, né? Vamos supor aqui. Aí ele diz assim, ó, ele chama a gente para onde? Para a gente ir até Isaías 53, que diz, ó, pelas suas pisaduras eu fui sarado, né? Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Aqui está a ressurreição de Jesus Cristo dentro de mim. Dentro de mim. Agora, para provar isso a você, aí está a coisa verdadeira. Aí está o sinal, né? Essa é a razão pela qual as pessoas, está vendo que ele já vai aumentando o tom, ó. Essa é a razão pela qual as pessoas não creem, ponto. Essa é a razão porque é difícil para elas enxergarem, realmente. Se você não praticar, se você não desejar dentro do seu coração e fazer isso que todos fizeram, todos os cristãos sobre a terra fizeram, se arrependeram dos seus pecados, foram batizados, receberam o dom do Espírito Santo, que o dom do Espírito Santo é como um tutor, é como uma babá, vem para educar você, vem para te preparar, vem para te, é como se diz, fazer uma limpeza dentro do seu corpo, dentro da sua mente, dentro do seu coração. Ele vai fazendo uma faxina e vai jogando fora. É isso aqui. É isso aqui. Tá entendendo? Veja só. Essa é a razão porque é difícil para elas enxergarem. O sinal nunca foi aplicado, ponto. Veja, esta é a razão porque dizem, os dias de milagre já passaram. Né? O povo não diz, isso é, Jesus ressuscitou, gente. Jesus está vivo aqui. Tá entendendo? Basta apenas você receber ele, abra a porta do teu coração. Ele está pronto para te ajudar. Ele vem ajudando a muita gente, ó. Há quase 2000 anos que ele continua ajudando. Mas as que desprezam, perdem. Mas os que aceitam, recebem. Não é isso? Veja só, continuamos aqui, ó. Os dias de milagre passaram, ponto. Isso é o que as pessoas dizem. Mas os que crêem recebem os milagres, recebem a cura. Mas os que não crêem, que ficam parados, não crêem mais em Deus, crêem nas coisas do mundo. Porque se tem um médico que Deus levantou aqui na terra, esses homens, que a ciência tem dado sabedoria a eles para poder pegar aqui meu corpo, abrir e fechar, esse é um dom que Deus deu a eles. Mas quem cura é Deus. Só Deus é que pode te curar, através de sua fé. A fé em quem? Nele, na palavra que é Jesus Cristo. Veja só. Vocês estão dizendo isso porque cegueira. Isso por cegueira, ponto. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Até aonde? Até onde? Isso é uma pergunta, né, que ele faz. Até onde? A todo o mundo, a toda criatura. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber algumas coisas mortíferas,
não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Essa questão aqui de em meu nome expulsarão demônios, isso é demônio, é o que? É doença. É demônio, é tudo isso. É você crer nessa palavra aqui, colocar as mãos e curar as pessoas. Que é isso que ele manda. A gente curar as pessoas, né? Você vê um endemoniado, uma pessoa que está perturbada, você tem que saber, tem que ter discernimento de sabedoria. Você não vai até aquela pessoa que está atormentada ali, que pode pegar uma faca, pode pegar uma pedra e danar na sua cabeça, ou então lhe fazer um mal, ou então lhe furar. Você tem que ter sabedoria. Você tem que orar. Orar para Deus libertar aquela pessoa. Tem casos e casos, né? Uma vez o profeta William Brandon foi orar por uma mulher e ela estava perturbada. E ele foi até ela. Meu amigo, essa mulher pegou esse profeta e jogou ele assim para cima. E pegou um tamborete e sapecou nele. E ele, correu. Foi ali que ele aprendeu que tem casos e casos. Tem pessoas que você chega e coloca as mãos e ora. Mas tem gente perturbada que você não consegue, né? Mas a sua oração muda. Se aquela pessoa está perturbada e aquele familiar pediu para você ir lá orar, você vá. Só não vá até a pessoa. Se essa pessoa estiver atormentada, você pode orar, né? Você pode orar. Você pode orar numa camisa dela, você pode orar numa calça dele. Tá entendendo? E vice-versa. Pode ser uma mulher, pode ser. Você tem que saber fazer, né? O importante é você crer nisso aqui. Nesse Marcos 16. Vá, coloque suas mãos e cure. É isso que ele manda a gente fazer. A outra coisa, esse detalhe aqui. Se beberem coisas mortíferas, como veneno, seja o que for. Agora, beber enganado. Uma coisa é você beber uma coisa enganada, ou então, como se lembra da questão lá de Paulo, né? Ele bebeu aquele negócio enganado, envenenado, mas ele não morreu. Enganado é uma coisa, e você saber que aquilo é um veneno e é outra, né? Então, se beber alguma coisa, como vamos supor, esses governos mandam agora, nessa reta final, que está dando medo de você se vacinar, né? Por causa de que pode ter certeza que esse povo está querendo reduzir o ser humano aí. Tem muita, né? Os países estão, como passou uma reportagem aí fora do Brasil, que o ar está sendo cheio de coisas lá. E estão inalando e estão... Então você veja que tudo isso está no fim dos tempos. E a gente precisamos pedir força para Deus nos proteger disso. E Deus protege. Os filhos de Deus aqui passam sem dano. Tá entendendo? É só você crer e receber esse Jesus. Receber esse Espírito Santo como seu tutor. Como seu protetor. Né? Para poder esse Isaías 53, essa palavra servir na sua vida. Não é só escutar, é praticar. Amém? Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui, ó. Aí ele diz aqui, né? Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpente, ou se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Tá vendo? Aplique o sinal e então reivindique seus direitos e chacoalhe-o diante de Satanás. O motorista do ônibus diz, ei, o homem do avião diz, ei, você não pode entrar neste avião. Aqui está a passagem, amém? Você está muito maltrapilho, né? Você está em trapos, você é muito pobre. Não aceitamos homenzinho, aceitamos homens grandes, ponto. Mas eu tenho a passagem, amém? Reivindique, veja o que é que ele pediu para você, reivindique o que é teu. Não deixe ninguém tirar o que é teu, não. Não importa que você é pobre, não importa que você não tem condição, reivindique que Deus está por você. O mesmo sinal que está nele está em você.
homenzinho, aceitamos homens grandes, mas eu tenho a passagem, amém. Você não pode me impedir de entrar, aleluia. Quando me deram a passagem, isso encerrou a questão. Eu tenho direito como o restante deles tem. Eu tenho o mesmo direito de Paulo, que Paulo tinha. Eu tenho o mesmo direito que qualquer homem que já foi batizado com o Espírito Santo. Eu tenho o mesmo direito porque tenho o mesmo sinal, para mostrar que o mesmo Deus comprou pela mesma coisa para mim no mesmo dia sobre a mesma coisa. Exatamente. Agora, se você fez o que a palavra te pediu, porque Pedro trouxe a receita para mim e para você e eu aceitei. Você aceitou o que Pedro falou? Você deu o primeiro passo? Você se arrependeu? Você se batizou? Você creu nesse Jesus que mandou eu e você ser batizado no nome dele? Aí é que tá. Para você poder ter essa moral aqui, vamos dizer assim, você precisa ter esse sinal. Você precisa ter passado. Você precisa passar o sangue do cordeiro na sua vida. Como os israelitas passaram o sangue do cordeiro lá no Egito. Aí está. Aí está o sangue. O sinal, não a química do sangue, mas o sinal. O Espírito Santo. A vida do sangue que vem. O que essa vida faz? O que? Vem e confirma o motivo pelo qual o sinal foi comprado. O sinal confirma o que o sangue comprou para você. O sangue comprou a sua redenção. Amém. O sinal é uma evidência disso. O sangue. Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja, tudo é o sangue. Então, quando o sangue vem, ele mostra que você foi identificado com aquele sacrifício. Amém? O diabo não pode te afastar dali. É assim quando estou aqui na plataforma para enfrentar tudo o que há ao redor do mundo e os demônios. Ponto. A palavra de Deus prometeu isso. Contanto que eu possa saber que esse sangue foi aplicado e mantendo esse Espírito Santo aqui em meu coração, o diabo não terá uma palavra para dizer. Tá vendo? Portanto, se você está, no caminho certo, com a palavra contra isso, sim, Senhor, caminharemos onde os apóstolos pisaram. Assim, Senhor, porque o sinal pagou o caminho. O sinal é a evidência de que o caminho foi pago e que nós o aceitamos. E para provar isso, Deus nos deu o sinal, a prova de que fomos recebidos. A prova que fomos recebidos. Um ministro me disse uma vez, ele disse: irmão Brana, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Eu respondi, 2 pontinhos. Isso é verdade. Ele indagou: o que mais um homem pode fazer se não crer? Respondi: isso está absolutamente correto. Então, onde você obtém esse Espírito Santo? Fora do fato de crer? Eu respondi: mas ele lhe deu o selo da circuncisão, como uma confirmação de sua fé. Da circuncisão como uma confirmação de sua fé. Amém? E se ele não deu a você o batismo do Espírito Santo ainda, então ele não confirmou a sua fé, que você afirma ter. Mas o sinal é a confirmação, é a obediência. Né? É a obediência à palavra de Deus. Eu digo, eu tenho direito, paguei lá no escritório, mas você tem que mostrar a passagem. Isso é certo. Quando eu mostro o sinal, eu tenho um direito. E quando posso mostrar o sinal do Espírito Santo, tenho direito a qualquer coisa comprada pela qual Jesus Cristo morreu. É o sinal, ponto. Observem, só um momento, enquanto encerramos, ponto. Segura o sinal sobre sua fé inabalável. Na palavra prometida, creio que Jesus disse: peça ao Pai qualquer coisa, em meu nome eu farei. Segure seu sinal sobre essa palavra prometida e caminhe direito
em direção a ela: Eu sou o Senhor que sara todas as tuas enfermidades. Amém. Ele foi ferido por minhas transgressões, pelas pisaduras eu fui sarado. Pego o meu sinal do Espírito Santo que está dentro de mim. Amém. Mantenho sobre minha oração e digo: Senhor Deus, tu prometeste quando eu vi o sinal, eu te recompensarei. Eu prometi fazer isso. Ele não pode fazer nada mais. Ponto. Ele olha diretamente através do sangue de seu próprio filho. Ali está o sinal aplicado. Ele tem que fazer aquilo porque ele prometeu. E Jesus disse em São Mateus 28, 18, que todo o poder no céu e na terra foi dado a ele. Então Deus não tem compromisso comigo, mas ele tem compromisso com Jesus Cristo, que é filho dele. E eu, humildemente, fui enxertado em Jesus Cristo, porque senão, você imagina. É isso aí que a gente temos que fazer. Se humilhar perante Deus. E quem está na presença de Deus chama-se Senhor Jesus Cristo. Então eu preciso ser filho dele. Eu preciso ser herdeiro dele para poder ele interceder por mim lá. E isso só acontece se você obedecer sua palavra. Se redimir para a sua palavra. Pedir perdão. Se arrepender. Sair do mundo e aceitar Cristo. Amém? Vamos finalizando aqui. Parágrafo 88, que termina dizendo assim: ó, ele não podia entrar em uma casa, o anjo da morte, o destruidor, numa casa que tinha o sinal. O anjo não entrava não, mas na casa que não tinha o sinal, entrava lá e o primeiro filho morria, a primeira cabra, a primeira ovelha, qualquer bicho que fosse o primeiro filhote, morria também. Porque não tinha o sinal. O sinal de quê? De Deus. Deus disse: faça isso. E quem pegou a palavra fez. Mas quem não fez, ficou de quê? Desprotegido, ficou com a porta aberta. Então o anjo da morte entrava e matava aquele primeiro filho. O primeiro filho de tudo que tivesse ali. De animal a sair fora. Só por causa de desobediência. Do mesmo jeito, hoje em dia está desse mesmo jeito. Desobediência à palavra de Deus. E pegar alguém, ponto. Ele não podia fazê-lo porque ali estava o sangue do cordeiro. O requisito de Jeová, ponto. E o requisito dele hoje é o sangue de seu próprio filho. Exatamente. Jesus Cristo é o sinal do Espírito Santo, ponto. Nós não temos, ponto. Podemos ser batista, presbiteriano, luterano, pentecostais, o que quer sejamos. Podemos gritar, clamar, podemos ser muito educados. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você tem que apresentar o sinal. Então você é um candidato à ressurreição, porque o poder da ressurreição já está em você. Tá vendo? Amém. E você ressuscitou dentre os mortos. Por quê? Por que eu ressuscitei dentre os mortos? Porque Jesus ressuscitou. Então eu tenho esse sinal da ressurreição de Cristo. É isso. Eu estou nele e ele está em mim. Está entendendo? Eu estou nele, ele está em mim. É assim. Então, se eu aqui agora, Antônio, esses olhos aqui fechados, esse corpo não aguenta mais o tempo, e vim, já tem outro corpo aqui me esperando. Para me ir lá para a sexta dimensão, que é onde estão todos que morreram debaixo desse sinal aqui, que é Jesus Cristo. Também estou dentro da mesma promessa, que tem muitos que não vai ver a morte. Vai ser renovados, para poder receber quem? A segunda vinda dele. Então meu corpo vai ser restaurado. Quando eu fiz 18 anos, Deus tirou a foto. Pá! Você está vendo Antônio com 40 anos. Mas Deus tirou a foto de Antônio quando Antônio tinha 18 anos. É assim que a gente vai viver no novo céu e na nova terra. Tá entendendo? Com corpos restaurados com 18 anos de idade.
é quando a gente estava vivo, com todo o vigor, com toda a força, com 18 anos. Quem já fez 18 anos sabe do que eu estou falando. Então é desse jeito que a promessa de Deus para a nossa vida. Era isso que Deus queria que Adão e Eva permanecessem, mas eles fracassaram, porque Deus deu uma ordem e eles quebraram a ordem e desobedeceram. Então os que desobedecem a Deus vão padecer, não vai ter sua restauração. Por quê? Porque recusaram, desobedeceram, né? Mas os que obedeceram, aceitaram o Evangelho, aceitaram Jesus Cristo, vai ter seus corpos restaurados, vai viver no novo céu e na nova terra, tá entendendo? E a igreja de Cristo é os escolhidos. Então, tem lá, quando eu chego lá na feira para comprar tomate, tem lá aquele punhado de tomate. Não tem as melhores, você não só leva para casa as melhores que estão prontas para ser usadas. Do mesmo jeito é Deus. Deus tem os escolhidos, a sua igreja. Então ele escolheu. Não foi nós que se escolhemos. A tomate não foi tirada ela mesmo se tirou do pé de mato, não. Teve que ir um lá e do mesmo jeito o que Deus fez foi isso. Nos escolheu. Então o escolhido é escolhido. Então quem tem inteligência sabe o que eu estou falando. Não adianta entrar em detalhe contra os escolhidos de Deus. Foi Deus que escolheu. Num reino, num país, tem o presidente, né? O nosso presidente, o Luiz Inácio, né? Ele é o presidente. Mas e nós? Nós não estamos nesse mesmo? Então, do mesmo jeito que tem o escolhido, tem os outros também. Entendeu? Nós fomos eleitos por Deus. Escolhidos e eleitos por Deus. Finalizando aqui, ele diz, ó, você tem que apresentar o sinal, ponto. Então agora você veja isso aqui, você tem que apresentar o sinal. Mas se você não creu na palavra de Deus, Pedro veio e pediu para você ser batizado. Você não foi batizado, você se arrependeu e foi batizado numa mensagem errada, que não colocou a palavra em você. Porque você receba alguma coisa do meu Pai se eu tiver o nome dele. Então, para você receber essa promessa aqui, da Bíblia Sagrada, você precisa ser filho dele. Então, tem a maneira certa de você receber Deus. Ele tem sua maneira. Você precisa se encaixar na maneira de Deus. E a maneira de Deus é a palavra. Então, se Pedro, no dia de Pentecostes, pediu para você se arrepender, ser batizado da maneira corretinha, para poder você receber o espírito dessa profecia, que é o Espírito Santo, a sua eternidade. Você não morrer mais. Você precisa fazer o que ela pediu. Eu vou mostrar, eu vou mandar esse vídeo e em seguida eu vou mandar 3 batismos. Para vocês entenderem o que eu estou falando, que você precisa praticar o primeiro passo da maneira correta. Porque o resto é sua vida vivida com a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, escutando a palavra de Deus e praticando, né? Tem sua maneira, a Bíblia tem. Então você compra uma Bíblia, vai ler ela e vai vivendo, praticando o que ela pediu. E para isso você precisa de um instrutor que se chama o mestre, pastor. Então aqui você tem que ter uma mensagem de um profeta e tem que ter o pastor pregando essa mensagem para nós. E para isso eu lhe indico o ministério da Fé Perfeita, com o pastor César, que é o que eu vivo. Eu sou apenas aqui, eu estou um evangelista, eu estou fazendo minha parte de evangelista, eu estou chamando a sua atenção para viver da maneira como a Bíblia pede. Amém? Vamos finalizar aqui. Você tem que apresentar o sinal. Amém? Então você é um candidato à ressurreição, porque o poder da ressurreição já está em você. Amém? O sinal é o poder da ressurreição, mostrando que Jesus ressuscitou dos mortos. E você ressuscitou dentre os mortos das coisas mortas da incredulidade e foi vivificado na palavra de Jesus Cristo. Ponto. Você crê? Amém? A palavra vive através de você. Quem é a palavra? É Jesus Cristo. Tá entendendo? Então, é isso que eu quero, é isso que eu queria
trazer nessa noite, nesse finalzinho de noite, né? Amém? Então, Deus abençoe nesse dia maravilhoso, foi um dia maravilhoso. E, como se diz, então, o evangelismo que eu fiz hoje foi esse. E que Deus abençoe você. E se inscreva na mensagem Fé Perfeita, o nosso pastor César, que você vai ser ricamente abençoado, como eu tenho sido ricamente abençoado. Amém? Então, o que foi pregado hoje, graças a Deus, o que aprendemos com Mateus 17 foi isso. Aprendemos com os seus ensinamentos do Salvador sobre a boa terra que, ao recebermos a palavra de Deus, entendê-las e ao suportar as provações, as perseguições e as tentações, seremos convertidos ao Salvador, né? Você se arrepende, você é batizado no nome dele e tem as provas. É exatamente isso aqui. Então você segue os evangelhos. Vá seguindo os evangelhos até Apocalipse. E você vai ver que no final, Cristo é vencedor, né? E se você obedecer passo a passo, você também se torna vencedor. Faça o primeiro, dê seu primeiro passo, amém? E o mais, Deus abençoe. Se inscreva no canal Fé Perfeita e também lembre do irmão Antônio. Ajude o irmão Antônio, amém? Deus abençoe a todos.